Olá, pessoal! Boa noite! Eu sou Janaína Silva, historiadora e fundadora do podcast Fala Clio. E antes de começarmos este episódio, falarei de algumas questões importantes. Este podcast foi pensado como um espaço de diálogo e escuta entre historiadoras e historiadores. No Fala Clio, conversaremos sobre histórias, pesquisas científicas, trajetórias acadêmicas, perspectivas teóricas, metodológicas, conceituais e cotidianos da profissão, de maneira humana e leve. E para que esta iniciativa prospere, o Fala Clio precisa de você. Curta, comente e compartilhe. Agora, aproveite este episódio. O convidado de hoje é Felipe de Mello Alvarenga. Ele é bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e mestre em História Social pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Atualmente, ele cursa doutorado em História na Universidade Federal Fluminense, a UF, e seus interesses de pesquisa se concentram na análise dos movimentos de luta pela terra no campo e os diversos conflitos em torno dos direitos de propriedade no Brasil dos séculos XIX e XX. Pesquisa e atua principalmente no âmbito da história social, com foco nas seguintes áreas de investigação: história social da propriedade, história social do trabalho, história do Brasil imperial, história do Brasil republicano, pós-abolição, etc. Publicou 2 livros e vários artigos científicos em revistas especializadas. Além disso tudo, seu lazer é viajar, conhecer novos lugares e outras universidades, e rever amigos distantes que a vida acadêmica aproximou nos eventos de socialização de pesquisas, além daqueles que já convivem no seu cotidiano. O seu hobby atualmente é correr. Muito obrigada por ter aceito o convite, Felipe, e será um prazer conversar com você hoje. Como a história entrou em sua vida? Bem, vamos lá. Como a história entrou na minha vida? Bem, todo mundo fala isso, acho que todo estudante de história é, lembra da época da escola, né? E eu lembro que na escola, desde quando a gente começa a ter, né, a disciplina individualizada da história, que é no 6º ano, a gente sempre é marcado por um professor, né? E eu lembro do meu professor, ele chamava Nelson. Era na época de história antiga ainda, né, aquela coisa toda, mas eu adorava a forma como ele expunha, ele tinha uma didática absurda e das ciências separadas, né, quando a gente aprende, a história foi a que mais me cativou, que mais me chamou a atenção, né? E é engraçado que no sexto, sétimo, oitavo, nono ano, né, se foi desenvolvendo essa paixão, né? Eu não sei dizer se eu queria ser um professor desde antes, mas eu queria alguma coisa com história. E no ensino médio foi aflorando a parte da docência, porque eu lembro que meus amigos sempre pediam ajuda na recuperação de história, na prova de história. E eu lembro que a gente sempre marcava na casa de um deles, né, para eu explicar a matéria, né? Então eles sempre paravam para escutar, porque ninguém copiava nada no caderno, né? Aí eu explicava e eles copiavam, como se eu fosse o professor mesmo, né? E eu lembro que eu tinha facilidade com leitura já do livro didático, né? Eles achavam que eu memorizava tudo, né? Velho erro, né? Que todo mundo acha que historiador é grande memorizador de datas, aquela coisa. Mas eu lia e absorvia muito bem, né? Eu já tinha aquela coisa da prática da leitura, mesmo que no livro didático, né? E aí eu fui afinando esse gosto pela docência. Daí que eu tentei o vestibular e a história entrou na minha vida, né? Quais são as temáticas de seu interesse? Agora sobre temáticas do meu interesse. Bom, atualmente eu trabalho com a linha de história social da propriedade, né? E história social do trabalho, né? Porque na tese eu estou interligando esses 2 campos. No mestrado foi só história social da propriedade. É, a história agrária na realidade, né? E a história da propriedade, né? Tipo, essa solução jurídica que o liberalismo deu para resolver a relação entre o sujeito e a coisa apropriada, no caso a terra, né? Sempre me instigou, né? Desde o 4º período, quando eu fui orientado pela professora Manuela Pedrosa, né? Que deu um curso de História Social do Campesinato no Brasil, pegando desde o pós-abolição até o MST, praticamente, né? Pegando o Brasil republicano, né? E ali, na monografia eu estudei século XX, né? Mas no mestrado eu continuei com a história agrária, mas fui para o XIX, né? E agora eu estou na viradinha do 19 para o 20, né? E
E é isso, a temática do meu interesse sempre foi a história fundiária, né? A história agrária do Brasil, porque eu acredito que esse campo é bastante significativo para a explicação da história do nosso país, né? Não só do laudo, né? Daquela coisa laudatória, a concentração fundiária, é muito mais do que isso, né? Quem estuda com história da propriedade está interessado com os regimes de propriedade que vigeram antes dos códigos, né? Como é a situação jurídica e consuetudinária de uma terra indígena, de uma terra quilombola, de uma terra de preto, né? Usando o termo do Alfredo Wagner, da Eliane Guimarães. Então, isso sempre me cativou, né? Tipo, até a metade da graduação eu construí uma afetividade em relação a esse campo. Então, essa é a temática do meu interesse, né? Tipo, história agrária, história social da propriedade da terra, né? No Brasil. Quais são seus trabalhos mais recentes? Sobre meus trabalhos recentes, né? Eu publiquei meu mestrado, né? Meu mestrado se intitula De Terras Indígenas à Princesa da Serra Fluminense, o processo de realização da propriedade cafeeira no século XIX, né, na província do Rio de Janeiro. Eu publiquei pela Paco Editorial, que é uma editora lá de Jundiaí. Publiquei em 2019, né? Então, esse foi o livro que deu resultado ao mestrado e tenho publicado artigos variados, né? Um que eu tenho muito afeto é justamente o Por um Vale do Paraíba Indígena, que eu acho que eu publiquei em 21 ou 22 na revista de História da USP, né? Que é uma revista renomada, eu fiquei até feliz quando foi aprovado, né? E é justamente isso, porque ali eu tento, que é o primeiro capítulo da minha dissertação, né? Porque ali eu tento praticar um pouco a ideia de que os direitos de propriedade eles devem ser entendidos no plural, né? Quando a gente fala sobre direito de propriedade, a gente sempre tende a privilegiar o título como a solução jurídica da relação do homem com a coisa, mas existem várias outras soluções que vigeram na história, e quando o liberalismo chega e coloca o título como a melhor solução histórica de todas para essa relação, a gente vê que direitos de propriedade foram, na verdade, esquecidos, atacados, desconstruídos para chegar a essa solução dominante, né? Hegemônica. E para o caso dos indígenas, a gente percebe isso. Existiram direitos de propriedade exercidos pelos indígenas que não passaram pela Sesmaria, né, que não passaram nem pelo Instituto da Posse, se a gente for entender dessa forma, né? São outras relações, né, que vigeram ali, dos primários produtores em relação aos seus meios de produção, no caso os indígenas, e eu fui vendo como esses direitos de propriedade foram transformados, atacados e, no final, desconstruídos com a expropriação em 1835, quando a Câmara de Valença se apropria do território do aldeamento indígena que vigorou ali, né, em Valença, né, que é meu município de estudo. Então, desde o final do 18 até 1835, eu fico analisando esses conflitos em torno dos direitos de propriedade, para tentar concluir que o Vale do Paraíba, antes da gente ter essa memória histórica do Vale do Paraíba ser o Vale do Café, na verdade ele foi um Vale do Paraíba indígena. E é justamente esse o título do artigo lá na revista de História da USP, Por um Vale do Paraíba Indígena, a ser descoberto, né, na pesquisa histórica, digamos assim. Então esse artigo eu tenho muito apreço, mas eu tenho outros também, né? Também do mestrado e alguns já do doutorado agora, né? Eu tenho um artigo sobre família e direito à roça escrava no século XIX, que foi da Convergência Crítica, né? Artigo sobre os agregados nas fazendas do café, né? Que no mestrado eu vou tentando dos indígenas até 1888, né? Então eu tenho um artigo só sobre conflitos entre senhores na formação das fazendas, já na situação de fronteira aberta depois que os índios foram expropriados, né? E o último artigo que saiu em 2023, início de 2023, se chama A Autonomia Produtiva na Fazenda do Café, que eu tento analisar como os senhores, no finalzinho da escravidão, eles tentaram explorar e constringir, né, a autonomia produtiva dos seus pequenos produtores, dos trabalhadores livres. Como os contratos de arrendamento começaram a ser cada vez mais restritos, né? E como a autonomia que um arrendatário tinha na primeira metade do século XIX foi totalmente constrangida
no final do 19, porque eles a todo momento estavam tentando se apropriar das benfeitorias desses caras que sempre tiveram liberdade de produzir, comercializar, e no finalzinho do 19 a gente vê essa essa exploração mais intensiva da mão de obra escrava, mas a gente também percebe uma analogia em relação aos trabalhadores livres, né, com a sua liberdade precária, né, com o termo lá do Chalub, da força da escravidão, e eu tentei entender isso a partir desses contratos, né, agrários, e como a autonomia produtiva desses caras no finalzinho da escravidão começou a se tornar comprometida com o fechamento da fronteira agrícola. Então esses são meus trabalhos mais recentes. Quais perspectivas teóricas, metodológicas e conceituais você tem mobilizado em seus trabalhos? Sobre teoria e método. Bom, teoria, como eu falei, né, eu sou muito caudatário das ideias do Thompson e da Rosa Congos, né, que é uma autora da História Social da Propriedade, né, e com Thompson na história vista de baixo, né, com o termo de experiência, agência, né, e mais que isso, com a ideia dos direitos de propriedade vistos no plural, não no singular, né? Direito de propriedade não tem a ver só com título, mas tem a ver com outras práticas sociais, outras práticas proprietárias em relação ao recurso da terra, né? Então, basicamente é isso, né? Teoria e método. Agora um bate-bola, jogo rápido e respostas curtas. Um momento especial ou inesquecível e uma decepção. E agora sobre os momentos inesquecíveis, uma decepção. Uma decepção que eu tenho na academia tem a ver com não ter explorado todas as possibilidades de matéria na graduação, né? Eu acho que num determinado momento eu comecei a pegar disciplinas optativas muito parecidas, né? Que tinham a ver com... Porque na monografia eu estudei século XX, né? Então eu pegava muito matéria sobre ditadura, pré-golpe, pós-golpe, né? Algumas relacionadas com questão agrária, mas não somente, né? E eu poderia ter, digamos assim, ter pegado matérias da história cultural, né? Matérias mais teóricas, né? Ou matérias do século XIX, que é o que eu pesquiso hoje em dia, né? Que eu fui para um século atrás no mestrado, né? E no doutorado. Então, acho que isso foi uma decepção em relação às escolhas, né? Que eu tive, né? Naquele momento, né? Da graduação. Um sonho. Um sonho. Estabilidade na carreira, né? Eu acho que todo mundo quer isso, né? Um pouquinho de estabilidade, porque bolsa é uma forma de valorização do profissional que está se formando, né, no mestrado, no doutorado, mas eu acho que um sonho seria uma estabilidade. Isso pode ser conquistado por um concurso público ou não necessariamente, né? Uma estabilidade onde eu possa exercer minha profissão de forma que pague minhas contas no final do dia, né? Acho que isso todo mundo quer, né? Um professor ou professora marcante. Um professor marcante. Na escola, eu elegeria o professor Nelson, o professor Brian e o professor Leandro. Esses três foram marcantes na minha vida na escola, né? E na graduação, eu elegeria o Flávio Gomes, né, que foi um professor que foi o responsável por eu ter retornado ao século XIX e ter esse gosto pelo século XIX, né, pelo Brasil Império, que ele deu Brasil II. No mestrado, alguns professores da velha guarda da Unicamp, né? Principalmente Silvia Lara e o Bob Slenes, foram muito importantes na minha formação, apesar deles não darem disciplinas para a gente, né? Foi legal ver eles ali, né? Porque eles já são aposentados, né? Mas eles estão vinculados ao programa, então foi muito marcante para mim estar ali, naquela Unicamp ainda viva, né? E na UF, os professores, né, o meu orientador, Jones Freire, e a professora Verônica Secreto, que são parceiros aí do meu trabalho nesse processo de doutoramento, né? E a sua relação com a história em uma palavra? Relação com a história em uma palavra.
Eu acho que é uma palavra dupla, né, na verdade, mas eu acho que eu escolheria a palavra quebra-cabeças. Eu acho que a história, né, assim como o Hobsbawm já tinha falado naquele capítulo sobre história, sobre história social, né, naquele livro sobre história, ele fala, né, que um dos desafios da história é montar o quebra-cabeças. Eu sempre fico com aquilo na cabeça, que eu acho que história para mim é isso, é encaixar as peças, principalmente para quem faz história social, né? Eu acho que esse é o desafio. Essa peça se encaixa com essa e você vai reconstituindo o social. Quem pratica microhistória sabe bem o que eu estou falando, né? Então acho que seria isso. O desafio para mim e o que é a história para mim é um grande quebra-cabeça. Quando a gente montava quando criança, né? Eu fico vendo isso no trabalho mesmo, né? Tipo a gente montar um quebra-cabeças. É isso. Muito obrigada por esse papo, Felipe, e te desejamos todo sucesso na sua jornada. Esse foi mais um episódio do Fala Clio. Esperamos que você tenha aproveitado esse papo e não se esqueçam daqueles 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. Até domingo que vem.